Fala galera, muito boa tarde. Eu, a churrasqueira, e nós voltamos com o nosso podcast Físico com Churrasco, um oferecimento do açougue Bom Bife Pedra Branca, cerveja 048, Medeor Medtech, onde eu convido alguns grandes amigos meus para discutir um pouco de fisioterapia e comer uma boa carne, que são duas coisas que eu acho que eu faço mais ou menos bem. E hoje, para comer essa linguiça de pernil com queijo de aperitivo e essa reserva especial Antio do Netão Bom Bife, eu convidei o meu amigo, meu querido ex-aluno, Léo Ávila, @tudosobredor, para a gente falar um pouquinho sobre fisioterapia. Léo, prazer te receber aqui, meu querido. Prazer é inenarrável. Prazer é sempre uma felicidade falar contigo. O Léo é uma das grandes referências de dor hoje no Brasil, independente de área, de se é na físio, na medicina, enfim, na psicologia. O Léo hoje milita muito bem nisso. E eu fico muito feliz em te ter aqui na minha casa. Não é a primeira vez que tu vem aqui, mas da primeira vez para falar de fisioterapia de uma forma verdadeira para o nosso público. Enfim, o Léo é um cara que tem um público muito cativo, muito fiel. E dizer para o Léo que é uma felicidade de ter aqui. Léo, primeira pergunta que eu vou fazer para ti, e aí enquanto tu vai me respondendo, Tá bom. eu vou lá colocando a linguicinha para nós assar, tá? Eu vou perguntar para ti uma coisa. Léo, tu começaste quando eu te conheci lá, acho que tu estava no 5º ou 6º período da faculdade, quando eu comecei a dar aula para ti, eu não me lembrava ou não conseguia associar você à dor. Eu me lembro de ti ali logo depois de formado, até tu sócio do Luiz Perdona, que está até aqui no backstage com a gente, e sendo sócio, eu me lembro de ti na capacitação para os Jogos Olímpicos, nos cursos que a gente fazia lá na clínica, na parte desportiva, e de repente tu foi para a área da neurociência. Eu te lembro de ti lá na UFSC fazendo doutorado, antes ainda no mestrado. Cara, como é que a dor chegou em... Não, como é que a dor chegou em ti é fogo, né? Mas como é que o estudo da dor chegou no Leonardo, para o Leonardo dizer, cara, eu vou começar a estudar isso. Enquanto isso eu vou fazendo a linguiça. Bom, já me perguntaram isso várias vezes. Não tem nenhuma história assim bonita que eu possa contar, mas talvez o meu primeiro contato, sem ter um interesse direto, ainda foi na graduação. Porque, lembra da Izumi? Sim, Débora Izumi, Sim. Professora doutora Débora Izumi. Exato. Carne respiratória. Sim, na pneuma. Sim. Né? A UDESC, ela não tinha um biotério. Então, nós fizemos uma parceria junto com o LAND, na UFSC, que é o Laboratório de Neurobiologia da Dor e da Inflamação, que era o professor Adair quem eu coordenava. Isso começou lá em 2000. Querido falecido, né? Começou entre 2010, 2010 aproximadamente. Nós usávamos o biotério para fazer os experimentos de pneumo, só que era um biotério, um laboratório de dor. Então ali eu já comecei a ter contato com alguns profissionais que faziam algumas abordagens e estudos que a gente não estava habituado a visualizar na universidade. Perfeito. O tempo passou, eu finalizei a graduação. Eu e o Luiz, acho que foi um semestre após, aproximadamente, eu ter me formado, porque o Luiz se formou um semestre antes de mim. Então foi em 2013, 2002, abrimos uma clínica. Sim. Né? Relato comum. Única? Sim, única fisioterapia. Eu lembro. Lá no Bom Abrigo. Um dos relatos comuns dos pacientes, quando nos procuravam, era dor. Sim. Né? Então ali também foi mais uma possibilidade de começar a demonstrar interesse. Nesse meio tempo que nós abrimos a clínica, eu finalizei o doutorado com o professor Josemar, ali na UDESC também. Josemarília. Sim. E o que acontece? Também por conta do mestrado, eu falei doutorado, mas é mestrado. Sim, né? mestrado. Também por conta do mestrado, mais uma aproximação junto com o LAND, que era o laboratório do professor Adair. Assim que eu finalizei o mestrado, eu entrei em contato com o professor Adair e ingressei com ele como aluno ouvinte. Então isso foi em 2015, 2002. Foi bem nessa época que eu ainda me lembro de ti mais voltado para o atendimento de orto e tal. Porque 16 ainda foi a capacitação das Olimpíadas, não foi? Foi, né? Foi, 15, 16.
Então, em 2015, eu comecei como aluno ouvinte no Laboratório de Neurobiologia da Dor e da Inflamação na UFSC. Lembrando que eu sempre fui clínico. Sim. Então, a gente acabou unindo, né, o útil ao agradável. Os pacientes nos procuravam quase que única e exclusivamente por dor. Tá. Tive a oportunidade de ingressar num laboratório que estudava dor de uma forma que a gente não é apresentado ou não era na graduação, à luz das neurociências. Sim. Né? Nosso enfoque era mais cinesiopatológico, biomecânico. Então eu digo que assim, o aprofundamento de verdade, ele começou ali. Então a partir de 2015, 2. Inclusive vai fazer basicamente 10 anos. Né? Que tu tá focado nisso. E eu sempre falo que o estudo da dor é fascinante, né? Eu achei esses dias, eu vou te mandar, cara. Eu acho que eu achei uma foto de um quadro branco meu ainda lá na Estácio. Lá na clínica da Estácio tinha um quadro branco na sala dos alunos ali. E tinha um gráfico meu, um infográfico meu. Eu posso colocar depois isso aí, botar essa foto para vocês encaixar no episódio aí. Tem uma foto lá dizendo os tipos de dor. Na época não existia o perfil dor nociplástica ainda, né? Era psicogênica, né? Então dor nociceptiva, dor neuropática, dor psicogênica, aí tem lá cinesiofobia e tal, e tem um quadro, e eu me lembro que eu postei isso no Facebook, e foi muito cheio de comentário na época. Eu me lembro que o Felipe Reis na época comentou, eu acho, enfim, tinha uma galera que comentou o quadro, porque o quadro era um super esquema de dor daquela época, né? Então, e aí, desde aquela época, Léo, eu sinto que o fisioterapeuta, ele trata a dor, mas ele não sabe exatamente, ele aprende assim, tal recurso é analgésico, tal recurso melhora a força, tal recurso melhora o equilíbrio, mas ele não sabe exatamente as vias que efetivamente aquilo funcione. Isso eu acho um grande déficit, uma grande dificuldade da profissão. E eu acho que é onde a gente tem que mudar. E, Léo, aí e essa vai ser talvez a nossa primeira pergunta técnica do nosso episódio. E enquanto tu vai respondendo, eu vou pegar uma gelada pra gente, porque precisa. Léo, fisioterapeutas brasileiros, nós dois somos fisioterapeutas, nós lidamos com dor, e aí nós somos brasileiros, né? E eu vou te perguntar na média, e aí eu vou te pedir até para te ver, porque tu conhece a realidade dos países, tu teve em Portugal esses dias, como tu enxergas o fisioterapeuta brasileiro em termos de entendimento de dor? Eu lembro de uma pesquisa do Felipe Reis, há um tempo atrás, que ele fez acerca do entendimento de quais as universidades que tinham disciplina de fisioterapia em dor e tal. Algumas eram online, outras nem tinham, né? Nós viemos de uma formação onde nem tinha essa disciplina. E aí eu vou perguntar para ti, como que tu vê a formação do fisioterapeuta brasileiro para atender pacientes com dor? É precária. Precária. Sim. Os valores que eu vou passar para vocês, eles são em média, tá? Mas a gente tem hoje no Brasil muito próximo de 1.000 instituições formando fisioterapeutas ao longo de um ano. Aproximadamente 6% das graduações tem algum tipo de disciplina em dor na sua grade curricular, sejam elas de forma obrigatória, né, como realmente parte da disciplina como da grade curricular, Sim. E um outro percentual optativas. Certo. Mas eu vou aproveitar a oportunidade e a visibilidade de vocês para destacar uma questão, né, e não enaltecer, mas também não desmerecer a fisioterapia. Esse recorte, ele se traduz a todas as demais graduações da saúde, né? Em média, as graduações têm um percentual bem pequeno de disciplinas de dor que fazem parte da sua grade curricular. Tá. Então, por conta disso, o conhecimento ele é pobre. Tá. Ele é pobre. Eu vou te abrir essa cerveja, que é uma 048, eu trouxe duas encomendas especiais aqui. Essa é uma 048 Light, pessoal, porque o nosso amigo aqui ele é um cara fitness. Gostei. Né? Então, uma 048 zero carbo, sem glúten, embora seja uma Pilsen belga, uma cerveja de extrema qualidade, com um abridor de Portugal, porque tu agora é um cara que vive um pouco em Portugal, né? Um cara da curso em Portugal, um cara internacional. Então, vamos servir uma... Ele se preocupou comigo. Eu me preocupo em cada detalhe. Quem me conhece sabe. Muito boa. Eu penso em tudo. Saúde. Léo, e fora do Brasil?
Tu chegou a conseguir pegar um retrato lá de Portugal, por exemplo, que é um pouco da Europa lá? É muito similar. É muito similar com o Brasil em relação à qualidade de conteúdo sobre dor. Os profissionais acreditam que entendem, mas o entendimento ainda é muito fundamentado naquele raciocínio, eu vou chamar aqui de cinésio patológico, Tá. patoanatômico. É a dor. Dor é sinal de inflamação, Sim, alguma dor lesão, é sinal de que existe uma lesão, alteração. dor em qual lesão, e isso é uma coisa que a gente até discutiu quando eu fui no teu podcast, Sim. né? Que muitas vezes as pessoas enxergam o perfil do paciente sempre que tem uma dor, não. A dor é porque ele tem uma inflamação. Se ele tem mais dor, é porque a inflamação piorou. Se ele tem menos dor, é porque, porque ele tem menos dor, é porque a lesão melhorou. E não é bem assim, né? Essa semana mesmo eu estava dando aula de pós-graduação para a turma da Inspirar lá de Balneário Camboriú, e eu estava falando justamente isso, que tem uma frase da Karen Silbernagel, que é uma fera em tendão, falando justamente isso, que a ausência de dor não garante a recuperação completa do tecido. E vice-versa, eu falei assim, muitas vezes a recuperação do tecido não significa que o cara não tem mais dor. Porque toda dor é do cérebro, né, Léo? Isso é uma coisa que a gente sempre tem que enaltecer. Ela pode ser potencializada pela periferia, ela pode ter sido desenvolvida, e normalmente ela é desenvolvida por um perfil de periferia, ela pode ter um mecanismo bottom top, top bottom para modular essa dor, mas toda dor é do cérebro, né? Então, assim, como que tu vê, assim, essa dificuldade que nós temos de encarar? Eu acho que muito pouco fisioterapeuta sabe ainda, tem essa noção de que o cérebro é que manda na história. Sim. Ó, bons tópicos se dá para a gente discutir umas questões. Número 1, de fato, a dor ela pode ser reconhecida como um produto, né, um output de uma resposta do sistema nervoso central, tópico perfeito, mas a gente tem a oportunidade de esclarecer uma questão, porque comumente pacientes e profissionais da saúde que entendem um pouco sobre dor, fazem uma confusão. Comumente associam a dor ser fruto do sistema nervoso central como a dor ser coisa da cabeça. Se a gente estiver falando de função e estruturas neuroanatômicas, ok. Mas comumente, infelizmente, as pessoas acabam associando que realmente é coisa da cabeça do paciente. É uma oportunidade da gente esclarecer que não é. Existem aquelas redes, vias ou dimensões da dor, né? Cognitivo-avaliativa, afetivo-motivacional, sensório-discriminativa. Cada uma delas são compostas por estruturas neuroanatômicas, e cada uma dessas redes ou vias tem implicações clínicas, que parte delas a gente consegue identificar e também modificar, que já entra na seara do tratamento. Então, sim, dor é um produto do sistema nervoso central, mas que fique claro que não é coisa da cabeça do paciente. A gente está falando aqui de neurofisiologia, né, que contempla aspectos no nível celular e também em níveis anatômicos. E é importante, Léo, porque tu citaste, e aí de forma brilhante, todas as áreas, né? A parte que envolve a parte cognitiva, a parte que envolve a parte discriminativa, a parte aversiva, e toda a parte que envolve emocional. E aí isso a gente chega no conceito clássico de dor, que fala que ela é uma experiência multidimensional, né? Então tem múltiplas dimensões. Então não tem, eu sempre falo isso na minha aula de dor, não tem como você comparar uma entorse de tornozelo de um jogador de futebol numa temporada regular para um cara que fez uma entorse de tornozelo na véspera de uma grande final. A dor que ele vai sentir é uma dor que potencialmente tende a ser muito maior se o estágio de lesão for parecido. Eu me lembro de uma história que eu atendi uma paciente que ela sofreu um acidente de carro, onde ela fez uma fratura, uma múltipla fratura de membro superior, e ela foi a única sobrevivente. Então assim, tu pensa o seguinte, todas as horas que ela olhava para aquela cicatriz no braço, ela lembrava da amiga, do namorado da amiga e do namorado que morreu. Cara, tu consegues imaginar a dor que essa menina tinha nesse braço? É um troço muito complicado, porque como é que eu vou eliminar essa dor? O trabalho para o fisioterapeuta nesse processo é muito grave, muito difícil, né? Para a equipe de saúde como um todo. Como que eu vou lidar com isso? Porque envolve uma questão emocional gigantesca, que é a questão da saúde da família dela, de tudo isso. Então, é muito difícil.
e eu sempre falo que o contexto manda nesse processo muito, e a gente tem que entender isso para entender o paciente. Eu sempre falo, na hora que você vai tratar um paciente com dor, especialmente dor crônica, que é o que a gente vai tratar um pouquinho mais agora, quando a gente vai tratar um paciente com dor crônica, nós temos que entender que todo paciente é um produto do meio que ele vive. Sim. E a gente precisa saber ter noção de que meio ele está, de como abordar, porque é muito diferente de tratar uma senhora que perdeu um filho há pouco tempo e que tem uma condição depressiva clássica, de um atleta que está aí se preparando para uma Olimpíada, ou que quer uma resolução rápida, ou que de repente perdeu um grande jogo. Então isso tudo muda bastante esse contexto, a gente precisa entender. Léo, a gente lida dentro da fisioterapia, e tu és mestre nisso, em explicar terapias não farmacológicas para modulação e controle da dor, né? Dentre todas as nossas terapias, sem dúvida nenhuma, e eu vou puxar para o meu lado, obviamente, né? O exercício físico é a principal via que eu vejo, onde a gente encontra mais evidência para o tratamento da dor. Tá? Léo, em 3 minutos no máximo, eu quero que tu explique para nós como que o exercício físico pode agir. Não precisa ser em todas as vias, porque eu sei que tem múltiplos, porque pode agir no sistema musculoesquelético, no sistema cerebral, enfim, hormonal, enfim, um monte de coisa. Mas dentro do ponto de vista neuroquímico, de percepção e sensibilidade, enquanto eu vejo como está a nossa linguiça e coloco o nosso antio aqui para rolar, e aí eu vou, depois que eu vou preparar o antio para depois mostrar para vocês o corte, como que neuroquimicamente o cérebro trabalha numa situação de exercício físico. Perfeito. O fenômeno por trás do alívio da intensidade da dor, quando o paciente pratica exercício físico, chama-se a hipoalgesia induzida pelo exercício físico. Ela pode ser fragmentada em pelo menos 5 mecanismos de ação, que é o exercício físico atuando no sistema opioide endógeno, no sistema das monoaminas, no sistema endocannabinoide, no sistema autonômico, no sistema imunológico e mais no sistema, os aspectos psicossociais. Então, resumidamente, na via opioide endógeno, síntese e distribuição de dinofinas, beta-endorfinas, encefalinas, dentre outros opioides endógenos. Na via endocannabinoide, síntese e distribuição de CB1. Na via de monoaminas, síntese e distribuição de noradrenalina, serotonina, dopamina. Regulação do sistema autonômico. No sistema imune, tanto na periferia quanto no centro, aqui eu vou destacar a periferia, mudando os fenótipos de macrófago, né, de própria antinociceptivo. Então, por exemplo, menos concentração de citocinas pró-inflamatórias e mais concentração de citocinas anti-inflamatórias. E nos aspectos psicossociais, em especial ao reduzir medo, seja medo de experimentar mais dor, medo de se mover, que a gente classifica como cinesiofobia, hipervigilância, catastrofização da dor, regulação da autonomia ou autoeficácia, dentre outros. Anotaram aí, eu sei que vocês anotaram nesse momento, tá? Mas tem vários tópicos interessantíssimos, né? Então, a questão da percepção sensorial, a questão da produção de mecanismos de produção de substâncias anti-inflamatórias numa maior quantidade do que pró-inflamatórias, enfim, toda a questão do reassurance, né, que a gente fala, que é a capacidade do sujeito se reinserir, revigorar, estar novamente dentro da sociedade, ser capaz de executar determinadas coisas que ele achava que não era. Então isso tudo são vias fundamentais para o entendimento do exercício físico como via de tratamento fisioterapêutico, né? Então eu não tenho dúvidas, não existem dúvidas na minha situação de achar que o exercício físico é a nossa ferramenta mais poderosa. E Léo, eu vejo isso, e eu sei que a Manu, que vai em breve estar aqui conosco, ela fica muito complicada com a questão do remédio, né, do exercício como remédio. Mas talvez o termo remédio, né, que a gente fala remédio é uma coisa amarga, a Manu fala remédio é uma situação de que você para de tomar quando você fica bom. Tem aquela imagem de que remédio não é bom e o exercício é todas essas coisas. Mas se a gente pensar do ponto de vista dos efeitos químicos, bioquímicos, sensoriais, enfim, que o remédio te traz e que o exercício físico pode trazer igualmente.
da possibilidade com o exercício físico. E aí tu falaste da questão neurosensorial, mas eu posso puxar para outras vias. Questão cardiovascular, questão músculo-esquelética, que o exercício pode atuar como via de controle e diminuição, inclusive, do uso de medicamento, ou como forma adjuvante do controle de medicamento. E como uma via e como a questão da dosagem, que a gente precisa, da mesma forma que controla o médico, controla a medicação. O fisioterapeuta precisa controlar a dosagem. Eu não tenho como não fugir que o exercício é uma grande terapêutica, como se fosse um remédio que você, como tu mesmo fala, você vai comprar na farmácia da academia, né? Perfeito. Eu acredito que a analogia do exercício físico com um fármaco, ela cabe no contexto, por exemplo, de pessoas com dores crônicas, né? É que talvez a gente tenha, inclusive eu conversei com a Manu sobre isso semana passada, porque ela foi no meu podcast lá na clínica. Pessoas com dores crônicas comumente estão fazendo uso de algum fármaco. E parte significativa dessas pessoas tem desejo de encontrar a dose mínima do fármaco exógeno, da droga oral. Por exemplo, talvez esse seja o viés do meu serviço. Por eu ser fisioterapeuta e comercializar o termo que eu utilizo, tratamentos não farmacológicos, e não é algo que eu criei. Se vocês forem fazer uma busca na PubMed, vocês verão revisões sistemáticas de não farmacológico e treatments, né, for chronic pain. Eu acho que no contexto de pessoas com dores crônicas cabe o uso da analogia. Não, é o meio de tentar substituição ou fazer um desmame, e talvez esse seja um motivo para a ação, como a Manu vai conversar contigo numa ocasião, exógena, para o paciente aderir, né, ter uma aderência, uma possível adesão, que seria a Léo, e assim, qual é a principal via de tratamento para o paciente com dor crônica, além do exercício, é a educação. Sim. Então isso também faz parte da educação. Olha, eu estou me referindo a remédio nesse sentido. Não entenda nesse outro sentido, porque esse outro sentido não se aplica. Então, se as pessoas começarem a entender isso, eu acho que a analogia é super válida. Sim. Olha só, Léo. Galera, eu vou servir aqui pro Léo, tá? Um entrecô. Olha só que peça bonita, peça toda limpinha, tá? Vocês encontram essa peça aqui. Essa peça ela é lá do Bom Bife Pedra Branca, aqui na Palhoça, tá? Veja, a peça toda limpinha. O reback cap aqui em cima, que é a parte de cima do entrecô, né? Conhecida como entrecô, antio, enfim, beef noix, enfim, em vários lugares do mundo. Aqui a parte do lombo, aqui a parte do ribeye cap, que deixa essa carne com um tempero muito interessante. Vou pedir para Pri, tu que tá aí no nosso backstage, mostra aqui o corte, ó. A gente vai fazer esse corte aqui, tá? Eu vou tentar virar aqui que o nosso brinquedinho aqui. Eu vou fazer um corte, tá? Aproximadamente aqui de 2 dedos. Ela Calma, volta. Lembra que ele faz isso aqui, né? Sim. Volta. Tá, pronto? Deu. Beleza. Então eu vou pedir aqui para Pri, ó, para dar uma olhada aqui no corte, ó. Então veja que corte bonito, ó. Nós vamos fazer um corte aproximadamente aqui, ó, de 2 dedos, tá? Um dedo e meio aí, dependendo do tamanho do dedo, meu dedo é grande, tá? Nós vamos fazer um corte aqui, ó, mais ou menos nessa linha aqui, tá? Pra gente chegar no ponto correto, tá? Então vamos cortar aqui, ó, a carne. Faca tá afiada, a carne é boa, facilita a faca também, ó. Carnezinha boa. Pronto, olha só que pedaço lindo, olha aqui, Léo. Olha que pedaço bonito. Sabe o que eu tenho que ter aqui para os próximos episódios? Um ultrassom portátil, cara. Vai mostrar a carne por dentro. Pô, vamos fazer isso aí. Olha aqui, ó, um pedaço de carne lindo, ó. Ribeye cap, lombo, pedaço de entrecô lindo. Vamos colocar no fogo, nós vamos salgar depois com sal de parrilha da Cantagalo. Nós vamos salgar isso depois, tá? Fogo forte, sempre. Na hora de colocar, sempre fogo forte. Tá? E enquanto eu vou colocando aqui no fogo, pra gente, eu já vou cortar a linguiça que já tá no ponto ali, tá? E vou servir pro meu convidado aqui. Ô, Léo, nós falamos de exercício para tratamento. Sim. Da dor. Sim. Mas para toda dor, primeiro, explica os 3 tipos de dor principais. Para toda dor, é o mesmo tratamento, é o mesmo exercício, ou eu tenho dores que indicam e levam mais para um tipo de exercício específico e dores que levam para o outro? Perfeito. Vou fazer uma introdução, pode ser? Pode, você manda. Pensando em abordagens não farmacológicas, o exercício físico
talvez seja o único tratamento que é recomendado, com níveis de recomendações distintos e com tamanhos de efeito diferentes, para todas as 11 subcategorias de dores crônicas reconhecidas pela literatura. As 6 dores crônicas secundárias, Certo. que são todas as dores neuropáticas ou nociceptivas, os exemplos delas: dor crônica após um trauma ou cirurgia, Certo. após o câncer, neuropática, cabeça ou face, visceral e musculoesqueléticas. Certo. Então ele tem espaço em todas essas subcategorias. E o exercício físico também tem espaço, e talvez até mais, nas 5 subcategorias de dores crônicas primárias, que são as nociplásticas, ou de origem não identificável, Sim. que é a dor generalizada, por exemplo, a fibromialgia, síndrome da dor regional complexa, Uhum. também dores de cabeça ou face, visceral e musculoesqueléticas. Muito bela, muito bela, Luiz. Olha, linguiça com queijinho, ó. Show. Boa. Ó, gravem essa promessa, hein? Nos próximos episódios, o Fábio vai ter mutação portátil. Vai ser o único patrocinado de carne que mostrou o produto por dentro. Isso ninguém faz, é o diferencial. Mostrar as fibras por Claro, dentro, claro. negócio de marmoreio e Claro, tal. mostrar Boa. como é que tá o padrão da fibra. Então, continuando. Tá. Agora, em relação aos tipos de dor. Tá. Existem só 3 tipos de dores, ou fenótipos de dor reconhecidos na literatura: dores neuropáticas, nociceptivas e nociplásticas. Neuropática, toda dor associada a uma lesão ou doença no sistema nervoso central periférico. Os exemplos mais comuns, tá? Dessas neuropatias por encarceramento: síndrome do túnel do carpo, Túnel do Tarso. do tarso, uma dor na perna associada à coluna, que antigamente a gente chamava de ciática, que é essa dor neuropática periférica. Uhum. Mesma questão do braço, uma neuralgia pós-herpética ou trigeminal. Trigeminal. São exemplos, né? Dores nociceptivas, toda dor associada a quaisquer alterações do nociceptor periférico, Sim. que não envolvam o nervo. Pele, músculo, tendão, face, ligamento, cápsula articular, tecido ósseo, vasos, dentre outros, né? Um exemplo comum, digamos assim, prevalente: osteoartrites. Sim. Osteoartrite quadril, joelho. Sim. E, por fim, as dores nociplásticas, que são aquelas dores menos associadas ao estado do tecido onde dói e mais associadas com o processamento disfuncional do sistema nervoso. Vou pegar aqui talvez 3, 4 exemplos comuns: fibromialgia 1, síndrome da dor regional complexa do tipo 1, migrânia ou dor de cabeça do tipo tensão, as disfunções temporomandibulares do eixo 2 e um percentual das dores de coluna lombar e de coluna cervical. São esses fenótipos de dor que a gente tem reconhecido na literatura, e um dos desafios da literatura, que é essa implementação de ciência na prática clínica, é tentar descobrir qual é o fenótipo de dor do nosso paciente, Sim. para ofertar um tratamento de precisão. E isso faz parte do processo avaliativo. Sem dúvida. Né? A gente pode, Sim. através de características, e hoje mesmo eu fiz uma situação dessa, porque o paciente chegou para mim hoje, Léo, e isso é uma coisa que eu sei que vocês gostam que a gente faça. Um paciente chegou para mim hoje com um diagnóstico de fascite plantar. Só que totalmente diferente do fenótipo tradicional. Ele chegou com uma... Pode continuar. Só vou tirar um pedaço da tua carne que ficou. Totalmente do fenótipo tradicional. Não tinha dor matinal, não tinha rigidez matinal. Os exames de imagem não justificavam a dor que ele tinha. Tá? Inclusive o lado que ele sentia mais dor, ele não tinha fascite no exame. Não tinha... O paciente... Aí ele tinha um histórico de síndrome do túnel do tarso a cirurgia feita há 20 anos atrás. Há quase 20 anos atrás. O paciente tinha uma vermelhidão no pé, tinha uma alteração, uma sudorese. Já tem um nome. Então, aí eu peguei e falei pra ele assim, cara, isso não é fascite tradicional, tá? Eu vou estudar, vou dar uma estudada e tal, vou ajustar, joguei o algoritmozinho, né? Poderia ser algumas coisas, mas síndrome dolorosa regional, sem dúvida, foi uma das minhas principais, né, hipóteses clínicas, mas tem também a possibilidade até de uma recidiva do túnel do tarso. Sim. E eu falei, cara, a gente vai trabalhar com físio e tal. Ele tinha dor lombar, eu perguntei, fiz os testes de radiculopatia, todos negativos. Aí eu peguei e falei assim, cara, não me parece ser fascite,
Não é também uma dor radicular, que seria uma outra coisa que estaria na minha árvore decisória, né? As minhas suspeitas principais são duas, né? E eu acho que talvez a gente precise de uma abordagem específica para a gente investigar essa tua questão dolorosa. Porque muito possível, ou tu tens uma síndrome dolorosa regional, e aí eu botei algumas possibilidades, ou é o enclausuramento novamente do teu túnel do tarso por algum motivo. Então essa capacidade investigativa que o fisioterapeuta tem que ter, né? Muitas vezes ele vai usar de argumentos, você vai ter que abrir o livro na hora, né? Então isso é uma coisa que eu vejo que o fisioterapeuta ele precisa ter esse tino detetívico, né? Se é que essa palavra existe, de ser detetive, investigativo, de buscar, de correr atrás, e eu vejo que isso é um veio importante. Mas aí, tu citaste isso. Vamos supor que tu pegasse um cara com dor nociplástica, o paciente do primeiro horário é um paciente com dor nociplástica, o paciente do segundo horário é um paciente com dor neuropática e o paciente do terceiro horário é dor nociceptiva. Como é que tu agiria com exercícios, sabendo que tu tem uma estrutura super legal que tu montou lá na tua clínica agora? Como é que tu agiria com cada tipo de exercício pensando em cada paciente, tá? Eu não vou nem fenotipar, nem trazer se é mulher, se é homem, idade, nada disso. Tá bom. Vamos ser grosseirão. Se vocês querem, vamos educados, se vocês querem aprender um pouco mais de forma refinada, vamos fazer o curso do Léo. Obrigado Tá? pela indicação. Exatamente. Ó, essa pergunta é muito boa. Eu gosto de dar um exemplo, por exemplo, com base na migrânia. Sim. Perdão, nas dores de cabeça. Tá? A enxaqueca ou migrânia é uma dor primária, ou seja, pensando nos sistemas de classificação, uma dor nociplástica. Teoricamente, a literatura aponta que, comumente, os pacientes inicialmente respondem mais a exercícios aeróbios. Legal. Então, primeira dica, pessoal. Diferentemente de pacientes que também podem apresentar uma dor primária, dor de cabeça do tipo tensão, só que esse subgrupo de paciente pode responder mais bem às duas modalidades, aeróbio e resistido. E diferentemente de um paciente com dor de cabeça cervicogênica, uma dor predominantemente nociceptiva, que comumente responde a treinos resistidos, em especial focados na região cervical. Né? Por exemplo, região cervical que vai contemplar estruturas do complexo do ombro e musculatura flexora profunda do pescoço. Tá? Então, sim, gente, existe, para algumas condições de dor, quando a gente vai fenotipar, algum predomínio em relação ao tipo de exercício físico, o tipo de exercício físico que a gente vai estar empregando, resistido, aeróbio ou ambos. Legal, legal. Excelente, né? Excelente explanação e assim eu sempre falo que a diferença do fisioterapeuta bom para o fisioterapeuta intermediário, mediano ou fraco é a capacidade avaliativa que ele tem. Porque esse entendimento de qual o perfil de exercício físico para cada dor, eu acho que é mais simples, por mais que não seja, do fisioterapeuta obter. Sem dúvida. Talvez a grande dificuldade está em conhecer e conseguir classificar cada paciente, porque eles não são únicos, né? Vocês não estão vendo, mas a Gigi está aprontando aqui embaixo. Você já conhece ela dos outros episódios. Ela, na realidade, está esperando comida. Ela está com a cara de comida aqui. Mas ela não vai ganhar, é só ração. Olha só, então, é muito difícil, porque muitas vezes eu tenho misto, né, Léo? Eu tenho um paciente que tem perfil nociplástico e nociceptivo no mesmo caso, ou um aqui e o outro ali. Sim. Então, é difícil para nós fazer isso. Sim, e tem mais questões, né, gente? Isso aqui só foi um exemplo, mas se nós estivermos diante de uma dor neuropática periférica, comumente quando a gente vai ofertar a cinesioterapia, os objetivos geralmente são, através do movimento, ofertar espaço para o tecido neural, visando um maior fluxo sanguíneo para o paciente não entrar naquela fisiopatologia do encarceramento, do entrapment. Tem outras condições em que exercícios mais focais e resistidos são mais bem-vindos, como, por exemplo, um paciente com uma osteoartrite de joelho, por exemplo, uma ênfase em quadríceps. Uma outra condição, fibromialgia, para casos em que há uma extrema hipersensibilidade inicialmente, que o paciente tem um comportamento inativo, esse paciente teoricamente pode mais bem responder a exercícios aeróbios inicialmente do que um treino resistido. O treino resistido está mais associado a escape de dor,
por conta daquelas liberações de citocinas pró-inflamatórias durante e após a prática. Então, sim, há bastante dados na literatura enquanto a o tipo de modalidade com base no fenótipo de dor. Mas aí, se tu me permitir, eu gostaria de pontuar uma questão. Peraí, continua pontuando, Tá. enquanto eu tiro a carne e vou deixar ela descansar. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha que pedaço lindo aqui, ó. Vou deixar ela descansar, porque carne se descansa, tá? Ela vai descansar 1 minutinho enquanto o Léo fala. Léo, fala. Pô, tá descansando. Tu veio mais uma coisa que eu vou te ensinar na vida, Não é né? incrível, né? Eu achando que eu era um bom churrasqueiro, a minha carne não descansa. Eu aprendi agora. Porque ela vai equalizar quando ela descansa, ela equaliza a mioglobina, né? Então, para não ficar, porque tu tira do lado, é que eu sou eu tenho que puxar pro meu lado da fisiologia. Equaliza a mioglobina. Exato, porque a mioglobina, quando tu fica de um lado só, o sangue tende a ficar mais embaixo. O suco da carne, não é sangue. Nós já falamos sobre isso. O suco da carne ele fica mais embaixo. Quando tu colocas ele novamente no lugar, ele vai equalizar. Então ela vai descansar um pouquinho no lado e um pouquinho no outro? Não, porque ela já estava do lado. Eu perfeito, troco. Só inverteu. Eu só inverto e deixo ela por 1 minuto para ela poder equalizar. O cara é bom mesmo. Por isso que é físico com churrasco. Por isso que é físico com churrasco. Eu até me perdi depois disso. Turma, olha só, depois ele vai recuperar aqui. Vamos olhar aqui o que a gente tem aqui, tá? Então a gente, como eu falei, tem 2 pedaços de carne aqui, ó. Essa carne aqui são carnes completamente diferentes, tá? Ó o pontinho ali, ó. Pontinho correto, róseo, né? A gente vai cortando nessa direção aqui, ó. Carne extremamente macia, extremamente saborosa. Esse lado aqui é o lado do lombo, né? Que é muito parecido com o que a gente tem do outro lado do contrafilé, né? Porque ela é uma carne do contrafilé, ela fica muito parecido com o que a gente tem do outro lado do contrafilé, que é o bife de chouriço, né? Que é uma outra possibilidade. E do lado de cá, a gente tem o chamado ribeye cap, que é uma das carnes mais macias do boi. Ó, aqui, ó, vê, ela passou um pouquinho mais, né? Embora ela esteja ainda no ponto para mal, né? Então ela passa, mas é uma carne já com outro perfil, um pouco mais marmorizada, né? Um pouco mais rica em gordura, mas ainda assim igualmente saborosa, ou até mais saborosa para alguns, né? Aí depende de quem tá vendo, tá? Então eu vou cortar os 2 pedaços aqui, vou servir pro Léo ali na nossa tabuinha com a farofa da Clarice, porque se eu não falar da farofa da Clarice, ela fica braba. E eu vou pedir pro Léo provar os 2 cortes e sentir a diferença dos 2, tá? Então deixa eu colocar esses 2 aqui do lado de cá e esses aqui do lado de cá. Dá essa tábua aqui, Léo. Aula de anatomia. A aula de anatomia, exatamente. A aula de anatomia de boi, né? Então aqui a gente tem, ó, o lado do contrafilé, né? O lado que é uma carne um pouco mais tenra, né? Mais magra. E do lado de cá, a gente tem o ribeye cap, que é essa carne um pouquinho mais marmorizada, né? Então a gente tem essas 2 aqui, lembrando que o açougue bom bife é que dá também a qualidade da carne, não é só churrasqueira, né? Então tá aqui, Léo, aqui o lado mais do contra, aqui o lado do ribeye cap. Vai lá, prova um de cada um aí, vê qual tu acha que tá mais gostoso. Garfo verde, em homenagem ao Figueirense. Não quero dizer não, mas é meio azul. Não é não. Ciano é um tom de verde. Bom fisioterapeuta, bom anatomista e bom churrasqueiro. Agora come da outra. Deixa eu saborear ela, né? É uma carne um pouco mais terra, né? Saborosa, magra. Carne perfil argentino. A farofa da Clarice, que é a moça que te recebeu aí, que trabalha aqui em casa. É a moça que cuida dos meus filhos e tudo. Cuida de nós todos, né, Gigi? E esse aí é o ribeye cap. Molinha? Exatamente, são 2 perfis de carne. Inclusive, vocês conseguem comprar só o ribeye cap. Eventualmente você consegue comprar lá no Bom Bife tem. Você consegue comprar só o ribeye cap, que é só o filezinho do entrecô, né? Que fica por cima, é a capa do ribeye, né? O ribeye é o corte do entrecô, né? Então são duas carnes com perfil que estão 2 carnes que estão coladas uma na outra e que tem um perfil bem diferente um do outro, né? Que macia. Muito gostosa, né?
É saboroso. Léo, Eu, pra gente começar a finalizar a nossa brincadeira, diga-me. tá? Eu vou pedir pra ti as tuas últimas considerações, né? Eu vou cortar mais um pedacinho de carne aqui. Eu lembrei o que eu ia falar. Fala, então fala o que anatomia. faltou, boa. Tá. Ô, Perdesse pessoal, para a anatomia da carne. Sim. O Fábio havia me perguntado sobre o tipo de exercício físico, se varia ou não de acordo com o fenótipo de dor. Boa. E eu falei que sim. Mas, diferentemente daquilo que nós somos treinados na graduação de fisioterapia, quando nós estamos diante de um paciente com dor e nós objetivamos prescrever o exercício físico na condição de tratamento no farmacológico, outras variáveis, além de aspectos biomecânicos, devem ser levadas em consideração. Número 1 é o tipo de exercício, aeróbio, resistido ou ambos. Número 2 é a dose, e dentro da dose, algumas variáveis simples, né? Tempo de prática, intervalo, número de repetições, séries, dentre outros. O básico, tá? Quer aprender um pouquinho mais sobre isso, assiste o meu curso. Não, aí não tem um texto que vocês precisam assistir o curso do Fábio. Tópico número 3, a parte do corpo em que o paciente vai receber o estímulo. Porque em muitos casos, pacientes com dores crônicas, por exemplo, na região em que experimentam dor de forma mais intensa, ali há um nível de sensibilização periférica tão grande em que não aceita o estímulo na região onde dói. Então, tu pode ofertar estímulos em regiões adjacentes. Legal. Então, não é todo paciente com dor Isso que eu sempre aceita falo. o estímulo na região onde dói. Isso é uma coisa que eu acho muito importante, né? Nunca, e tem lá nas diretrizes do John Easy, eu me lembro lá, Sim. que ele disse, nunca exercite o exercício único exclusivamente Na região onde dói. a região onde dói. Porque tem pacientes que ao invés de dessensibilizar, habituar, sensibilizam. Tem um aumento da resposta ao invés de ter uma redução. Então é o tipo, a dose, a parte do corpo, quando fazer. Por quê? Porque há pacientes que quando estão em escapes de dor, ao fazer o exercício físico, infelizmente ele piora. Por exemplo, um paciente com migrânia, se está no escape de dor de cabeça e você vai ofertar o exercício físico, piora a intensidade da dor. A paciente que eu atendi hoje de manhã, ela tem eritomelalgia. Então, é uma paciente que no ato do episódio de dor, ela vai ter mais dor se praticar exercício físico. Inclusive, ele pode ser um gatilho. E é algo que tu começou a nossa conversa de hoje. O contexto no qual você vai empregar o exercício físico. Então, essas são 5 variáveis que eu sugiro que todo colega que vá prescrever o exercício físico para pessoas com dores crônicas considere além dos aspectos biomecânicos. Legal, legal. Léo, para a gente pré-encerrar a nossa conversa, porque ainda tem um assunto que eu quero perguntar para ti. Tuas considerações finais, onde que tu acha de repente que a gente tem que crescer um pouco mais no estudo da dor para poder atender melhor a nossa população? Pessoal, dor é uma das condições que mais faz com que os pacientes busquem os serviços de saúde, né? Parte da literatura sinaliza que esse relato encontra-se entre as top 3 considerações, comumente pede para um resfriado comum. Sim. Tá? Para obter conhecimentos, não existe conhecimento adequado, não existe nenhuma pílula mágica, é estudo. Sim. Né? Então, além de você ter boas referências, para que essas boas referências lhe passem um norte das evidências que precisam ser consumidas, é sentar e estudar. Agora, algo que eu gostaria de chamar a atenção antes de você pensar em tratar uma pessoa com uma determinada condição e com uma determinada modalidade terapêutica, por exemplo, pessoas com dor, e tratar via exercício físico, você precisa compreender sobre os dois. Boa. Então, volte 2 degraus, estude de forma aprofundada a dor e estude de forma aprofundada o exercício físico. E aí, tendo o conhecimento mínimo necessário... Começa a interação. Porque aí você vai ver que um cenário é prescrever um exercício físico por um atleta, objetivando algumas variáveis ali em performance. Outro cenário completamente distinto é o exercício físico prescrito por uma pessoa com dor. Então entenda sobre a dor, entenda sobre exercício físico e ali na frente faça a junção dessa população com essa modalidade terapêutica e busque as evidências sobre essa temática. Porque existe um perigo, a generalização. Não é falar que qualquer exercício, de qualquer forma, pode ser feito para pessoas com dor. Existem essas variáveis que a gente considerou agora, né? E as dores, por serem diferentes, elas merecem, né, o emprego do exercício físico de forma distinta. Por um detalhe,
O fisioterapeuta, ele muitas vezes, por desconhecimento, perde a capacidade de ofertar primeiras boas experiências com a prática de exercício físico ao paciente. Por desconhecer, infelizmente, comumente erra a mão inicialmente, o paciente acaba tendo escape de dor, e o escape de dor prediz a não adesão à prática de exercício físico. Então a gente tem que dominar antes de fazer uma boa prescrição. Show de bola. Acho que chegou o Fabrício. Abriram. Mas eles foram abrir. Tá, beleza. É por isso que a Gigi tá latindo igual a louca. Tá, eu vou finalizar aqui. E Léo, a última pergunta que eu tinha para te fazer. Por favor. Nós dois somos alucinados em coisas por aquilo que tá lá atrás. Ó. A câmera não tá mostrando. Por favor. Mas a câmera vai mostrar? Por favor. A câmera é havaiana, mas ela vai mostrar. A câmera meia havaiana. A câmera meio é havaiana. É que a Havaiana é quem nasce no Hawaii, tá? Só pra vocês Tá. Nós dois temos essa mesma mania ruim de torcer pro Figueirense. Léo do Figueirense tem jeito, Léo? Pessoal, vocês estão tendo a oportunidade de escutar falar sobre o maior time do sul do Brasil. A gente só tá numa fase um pouquinho delicada. Há alguns anos. É alguns anos, como tudo na vida, né? 8 anos para a história da humanidade não é O nada. que é 8 um anos segundo. em zilhões de anos que... eu vi outro De dia uma fala de que o Big Bang ele aconteceu há mais ou menos 14 bilhões de anos atrás. O que são Então assim, o que são 8 anos de uma fase considerando toda a história? Que vocês só vão viver uns Pessoal, 80, 90, ó, né? Não, Veja bem, não veja sei, bem, não sei. veja bem. Olha a analogia, hein? Nem todo paciente com dor crônica experimenta dor todos os dias. Existem pacientes que têm dores que são recorrentes ou contínuas mais flare-ups, ou seja, dói muito e volta para a média. Dói muito e volta para a média. A média daquilo ali logo volta. Dentro de instantes nós estamos na B, nós estamos na A, estamos E nós vamos tapando todo voltar a mundo incomodar novamente. você. Isso chama-se regressão à média. Então fiquem tranquilos, é só uma questão de tempo. Tudo isso está sendo ajustado, tá? Ó, saudações alvineiras, um abraço pra vocês. Léo, Obrigado. prazerzaço te receber aqui. Eu que agradeço. Né? Volto sempre. Volto se tu me Eu convidar. espero, e tu me convidar lá também, a gente volta. E a gente fica muito feliz de encerrar mais um episódio do nosso podcast Físico com Churrasco. Fique atento aos nossos próximos episódios. Foi um prazer estar com vocês. Um abraço.